Boa noite a todos. Hoje, 14 de fevereiro de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Obreiros da Vida Eterna. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 15, Aprendendo Sempre. Nós estamos acompanhando o sepultamento, na verdade já teve o funeral, vamos dizer assim, né? Aquele processo, o velório, isso, é o velório. Então foi retratado que o nosso irmão Dimas está ligado ainda ao corpo. O responsável, que é o Jerônimo, disse assim, olha, nós não precisamos passar a noite inteira aqui, vamos retomar pela manhã para finalizar o trabalho. Nesse momento não podemos fazer isso. E aí André Luiz disse, eu posso ficar, afinal de contas eu nunca acompanhei. E aí foi permitido, André Luiz ficou e ele retratou o que aconteceu a semana passada, que foi falado verdadeiramente as conversas paralelas no momento do velório. Nesse processo ele foi identificando o tipo de conversa que tem paralela no momento do velório, o mal que faz. E aí tem um cidadão lá que vai retratar uma morte, um assassinato. Lá o espírito que foi o assassino acabou invadindo o momento do velório. Foi uma confusão que está muito bem escrito no capítulo 14. Então vamos ver agora, no início do capítulo 15, já o retorno, a vinda de Jerônimo pela manhã ao velório. Vamos lá? 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre, estávamos a postos. A residência de Dimas enchia-se de pessoas gradas, né, que queriam ali agradar, além de apreciável assembleia de entidades espirituais. Jerônimo, resoluto, penetrou a casa, seguido de nós outros. Encaminhou-se para o recanto onde o recém-desencarnado permanecia abatido e sonolento, sob a carícia materna. Então, nós estamos a 2 horas de sair o cortejo. O nosso querido Dimas ainda está em estado de sono, numa salinha ao lado. E o caixão lá, no meio do salão, rodando o funeral. Entendemos isso? O funeral está acontecendo, o espírito aí está presente, mas em estado de sono, ok? No colinho da mãe dele. Vocês lembram o quanto ele sofreu quando a esposa dele começou a gritar sobre o caixão? Ele chegou até a levantar-se, vocês lembram? E aí o que fizeram? Colocaram ela para dormir, ela desmaiou, que era uma forma de não perturbar um pouco do sono que o desencarnante está vivenciando naquele momento. Olha o cuidado, né, gente? Reparei que o médium, que é o nosso Dimas, liberto, tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. É como se iniciasse assim, vamos fazer uma comparação, como se fosse um perispírito, mas estivesse ainda muito transparente. E agora ele olha, ele consegue ver um perispírito já mais concreto, mais compactado. Vamos usar o termo aqui que o nosso irmão Dimas cedeu. Tive a nítida impressão de que, por intermédio do cordão fluídico, de cérebro morto a cérebro vivo, então, do cérebro do corpo, do cadáver, ao cérebro do perispírito, havia um cordão ligando. Então, aquilo lá que ele quebrou, você lembra? Quebrou algo. Não foi esse cordão, ainda ficou um cordão ligado. Por isso que tudo que acontece com o corpo, o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes do campo fisiológico. Ele ainda absorvia o que tinha de vitalidade no corpo físico dele, para ele espírito.
Você entende, por exemplo, tem espíritos que desencarnam, eles ainda precisam de alimentação. Os princípios vitais restantes do campo fisiológico. Nosso dirigente contemplou, enternecido, e pediu informes à genitora, que os forneceu satisfeita, a mãe do Dimas. Graças a Deus, melhorou-se... É a Deus ou a Jesus? Vai lá. Graças a Jesus, melhorou sensivelmente. É visível o resultado de nossa influência restauradora e creio que bastará o desligamento do último laço para que retorne a consciência de si mesmo. Para que retome a consciência de si mesmo. Olha que interessante. Então é necessário o quê? O desligamento do último laço. Vamos ver como que vai se desligar esse lacinho aí. Jerônimo examinou, auscultou como clínico experimentado. Em seguida, foi Jerônimo que cortou o liame final. Então, foi Jerônimo que cortou esse último fio. Vocês entendem por que o nosso Senhor Jesus nos orienta a o que é? Angariais amigos. Tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Quando tu estás atendendo um encarnado, você não tem noção, às vezes, da quantidade de espíritos vinculados àquela criatura que o amam e que passam a te amar por aquele atendimento que tu fazes. Angariais amigos. E é muito bom amar e ser amado. É horrível você ser o antipático, o irritante, o mal educado, o grosseiro. Seja o amigo, o companheiro, a pessoa leve, a pessoa sorridente. Trate todo mundo muito bem. Isso é angariar amigos. E não é por interesse, é porque é a melhor forma de se viver, é a forma mais agradável de se viver. Fazer realmente o bem. Então aqui nós temos um resultado do Dimas, alguém que realizou o bem, que fez o trabalho. Ele tem todo o merecimento, todo o amparo, porque ele se espiritualizou na carne. A pessoa que viveu como um animal, ela sai do corpo, continua como um animal. Não tem como espiritualizar. Não existe a lei do livre-arbítrio? Então não tem como impor a ele. Amor, te espiritualiza, que é para eu poder te desligar. Eles realizaram isso porque Dimas proporcionou a eles um instrumento para isso. Não é uma questão só... E quando a gente fala em merecimento, é que ele tinha a capacidade de receber esse atendimento. Uma criatura grosseira, ela não tem como desligar nada, porque ela é carne. Ela é só carne. Então tem que esperar realmente a coisa acontecer. Não foi à toa que Jesus se vestiu de carne. O Verbo se fez carne. Não foi à toa que ele veio ensinar tudo isso pra gente. Vamos lá? Em seguida, cortou o liame final, verificando-se que Dimas, desencarnado, fazia agora o esforço do convalescente ao despertar, estremunhado, findo longo sono. Somente então notei que, se o organismo perispirítico recebia as últimas forças do corpo inanimado, este quem? Por sua vez, absorvia também algo de energia do outro. Olha que interessante. Que o mantinha sem notáveis alterações. Do jeito que o corpo perispiritual recebia as informações, o corpo físico dele, o cadáver, também estava o quê? Recebendo. Ainda havia ligação entre. E nós vamos entender como é que isso reflete no corpo físico. Olha só. O apêndice prateado era a verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o
dos princípios vitais em readaptação. Isso, um ao outro, readaptando isso ao novo corpinho perispiritual. Retirada a derradeira via de intercâmbio. Qual era a via de intercâmbio? Justamente lá o liame final. O cadáver, olha só a comunicação, o que aconteceu? O cadáver mostrou sinais quase de imediato de avançada decomposição. Exatamente, cerrou. Aí já começa a entrar em decomposição. A análise do cadáver de Dimas causava tristeza. Inumeráveis germes microscópicos entravam como exércitos vorazes em combate aberto, libertando gases ocultos que revelavam o apodrecimento dos tecidos e líquidos em geral. Os traços fisionômicos do defunto achavam-se alterados, degenerando-se também as estruturas dos membros. Os órgãos autônomos, alguém quer explicar para mim quem são esses órgãos autônomos? Estômago, intestino, coração. Por seu turno, perdiam a feição característica, já inchados, e imóveis. Em compensação, Dimas livre, Dimas espírito, despertava, amparado pela genitora, pela sua mãezinha, abriu os olhos, fixou-os em derredor, num impulso de criança alarmada, e chamou a esposa aflitivamente. Dormira em excesso, mas alcançara sensível melhora. Sentia a casa cheia de gente e desejava saber alguma coisa a respeito. Vocês que estão estudando Céu e Inferno com a tia, já acompanhou as desencarnações dos espíritos felizes. E lá, logo no início, tem o espírito, o Samson. Quantas horas depois ele dá a comunicação? 2 horas depois. 2 horas depois. Ele dá a comunicação. O corpo está sendo velado e ele está aqui, conversando, explicando tudo o que aconteceu. Então, esse tempo também não é regra. Aqui nós estamos vendo um caso específico. O tempo que demorou para esse espírito, num caso aqui, na personalidade do nosso irmão Dimas, o tempo que ele levou para ele ter lucidez espiritual. Até agora ainda não teve. Ele está acordando, achando ainda que ele está encarnado. A mãe, em excesso, fixou em derredor. Dormir em excesso, mas então alcançar a sensível melhor. Sentia a casa cheia de gente e desejava saber alguma coisa a respeito. A mãezinha, porém, afagando-o brandamente, acalmou, esclarecendo. Ouça, Dimas, a porta pela qual você se comunicava com o plano carnal somático cerrou-se com seus olhos físicos. Tenha serenidade, confiança, porque a existência no corpo físico terminou. Somático aí é relativo ao corpo. Olha, o que tu fazia te comunicar com o corpo já era. É aquilo que nós já estudamos. É possível haver um corpo físico com vitalidade e não mais haver espírito ali. Só pode estar em coma e só está o corpo. Talvez o espírito já não mais fazer parte daquele corpo. E há vitalidade, mas é uma vida só orgânica. Não vai acordar de jeito nenhum, porque o espírito já se desligou. Mas é impossível um espírito habitar num corpo sem vitalidade. Uma vez acabando a vitalidade daquele corpo, não há mais como o espírito se religar nele. O desencarnado não dissimulou a penosa impressão de angústia e fitou-a com amargurado espanto, identificando-a pela voz um tanto vagamente. Não me reconhece, filho? Bastou a pergunta carinhosa, pronunciada com especial inflexão de meiguice,
para que o desencarnado se abraçasse à velhinha, gritando, num misto de júbilo e sofrimento: Mãe, minha mãe, será possível? A anciã deteve-o ternamente nos braços e falou: Escute, refreie a emoção que lhe será extremamente prejudicial. Sustente o equilíbrio diante do fato consumado. Estamos agora juntos numa vida mais feliz. Não tenha preocupações acerca dos que ficaram. Tudo será remediado, como convém, no momento oportuno. Acima de qualquer pensamento que o incline à prisão no círculo que acabou de deixar, faça valer a confiança sincera e firme em nosso Pai Celestial. Oh, minha mãe, e a esposa, os filhos? Essa era a encrenca dele. O que dificultava o desenlace dele era o apego aos familiares. Olha a lição que ela vai nos dar aqui. Primeiro, ela diz, lá em cima, ela diz: sustente o equilíbrio diante do fato consumado. Não vai ter chilique, não. Estamos agora juntos numa vida que é muito mais feliz. Não tenha preocupação com os que ficaram. Tudo será remediado, como convém, num momento oportuno. Acima de qualquer pensamento que o incline à prisão no círculo que acabou de deixar. Que o incline à prisão. Então, a preocupação, meus irmãos, se a morte vier nos chamar, que pode chamar a qualquer hora, uma hora de estar boazinha, a gente dá um xilique e acabou. Esquece o que está na terra. Não te preocupa com ninguém. Nós não somos Deus. Talvez fique até melhor sem a nossa presença. As coisas se resolvem. Olha para frente e vai. Então não tenha apego a nada. Isso já vai facilitar muito. Agora, se tu ficar tendo chilique, ai meu Deus, e meu filho? Ai meu Deus, e meu marido? O marido arruma logo a outra, eles são rápidos. Não se preocupe. Quem vai cuidar das coisinhas dele? Outra, melhor do que você. Não se preocupe. É melhor ou pior, igual não tem. Mas ficar não fica. Tem coisa melhor. Gente, você já namorou, já casou milhões de vezes. Com vários Brad Pitt. Esse é só mais um. Então larga de confusão. Quantas vezes a gente já não desencarnou e fica nesse apego doido? Que isso? Toca teu rumo, vai-te embora. Desencarnei, ótimo. Para onde eu vou? Já cortou, tá tudo ok? Não, vamos embora. Tem uma sopinha que eu sei que tem que rolar, que eu ainda não estou muito bem. E pronto. Então, ou seja, toca, não fica. O grande problema aqui é o quê? Ele tinha todo um amparo, toda uma assistência, mas o apego à família, a sábia benfeitora, todavia, cortou-lhe as palavras, e a esposa e os filhos, cortou-lhe as palavras, consolando. Os laços terrenos entre você e eles foram interrompidos. Restitua-os a Deus, certo de que o eterno Senhor da vida, a quem de fato pertencemos, permitirá sempre que nos amemos uns aos outros. O amor vai continuar. Mas o que nós fizemos? Restituímos a família a quem? A Deus. Entrega. Contemplou a Dimas através de espesso véu de pranto, e antes que ele enunciasse novas interrogações, falou a genitora carinhosa, apresentando-lhe Jerônimo, que o acompanhava a cena comovida. Eis aqui o amigo que o desligou das cadeias transitórias. Em breve partirá você, em companhia dele, buscando o socorro eficiente de que necessita. Embora atordoado, o filho esboçou silencioso gesto de contrariedade ante a perspectiva de nova separação do convívio materno. Mas a velhinha interveio, acrescentando: Vim até aqui porque você me chamou, recorrendo à Mãe Divina. Contudo, não estou habilitada a lhe proporcionar ingresso em meus trabalhos. Por enquanto, o irmão Jerônimo, todavia, é o orientador dedicado
que conduzirá o serviço de sua restauração. Tenha confiança, irei vê-lo quantas vezes for possível, até que nos possamos reunir noutro lar venturoso, sem as lágrimas da separação e sem as sombras da morte. Ele estava querendo que a mãe continuasse nesse trabalho, né? Ela não tem... Tu imagina, a gente até entende, tu tá há décadas sem ver sua mãezinha, seu paizinho. De repente encontra lá, tua mãe vai dar tchau. Pô, mãe, agora que eu te encontrei, tu já vai dar tchau? É natural, né? A gente entende o jeitinho dele. Ele nem conhece Jerônimo. Em seguida, sussurrou algumas palavras que somente Dimas pôde escutar. Dimas escutou, mas Jerônimo, com certeza, só o André que não ouviu, porque ainda não tem essa capacidade. Dimas pôde escutar e, sob funda emoção, viu desvencilhar-se dos braços maternos e avançar, cambaleante, para Jerônimo, beijando-lhe respeitosamente as mãos. O assistente agradeceu o carinhoso respeito, a homenagem de reconhecimento e amor. E, de olhos marejados, explicou: Nada efetuamos aqui, senão o dever que nos trouxe. Guarde o seu agradecimento para Jesus, o nosso benfeitor divino. É aquilo que a gente sempre diz, nós somos instrumento. O agradecimento deve ser sempre direcionado a quem? A Jesus. Porque todo o trabalho quem faz é Jesus. Todo o trabalho de assistência quem faz é Jesus. Nós somos um mero instrumento e devemos nos esforçar para não atrapalhar o serviço. Mas o mérito todo é do Cristo. Bora lá? Então, o merecimento da criatura, e quando se realiza um bem, a graça deve ser dada a Jesus, que é Ele que trabalha, Ele que atua. O trabalhador recém-liberto trazia o olhar nevoado de pranto, entre a alegria e a dor, a saudade e a esperança. A devotada mãe amparou mais uma vez, animando. Dimas, congregam-se aqui diversos amigos seus em manifestação inicial de regozijo pela sua vinda. Entretanto, a sua posição é a do convalescente, cheio de cicatrizes, a exigirem cuidado. Fale pouco e ore muito. Não se aflija nem se lastime. Por hoje, não pergunte mais nada, meu filho. Seja dócil, sobretudo, para que nosso auxílio não seja mal interpretado pela visão deficiente que você traz da esfera obscura. Acompanharemos seus despojos até a última morada, a fim de que você faça exercício preliminar para a grande viagem que levará a efeito, dentro de breves minutos, sustentado pelos nossos amigos a caminho do restabelecimento. Não tema, pois já se preparou para receber-nos a cooperação, semeando bem em longos anos de atividades espiritistas. Não dê guarida ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como a em que você se encontra. Olha, não tema, pois já se preparou para receber-nos a cooperação. Você já se preparou quando? Semeando bem, em longos anos de atividades espiritistas. Aí vem aqui uma observação ótima. Não dê guarida ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como a em que você se encontra. Como ele não está seguro, como ele não está firme, como ele não está lúcido, se o medo se apossar dele, ele cai. O medo. Em seguida, conduzindo à câmara mortuária, onde o corpo jazia imóvel, prestes a partir, acrescentou a anciã sob o olhar de aprovação que Jerônimo lhe dirigia. Tu imagina essa cena? Tu sendo levado para olhar para o teu corpo, lá bonitinho, no caixão, cheio de florzinha. E olha o que a mãe diz. Venha ver o aparelho que o serviu fielmente durante tantos anos.
Contemple-o com gratidão e respeito. Foi o seu melhor amigo, companheiro de longa batalha redentora. Bonitinho, né? É bom para você ver que você não era você. Aquilo ali era uma personagem, era uma personalidade, né? É uma personalidade temporária, porque a nossa essência é espiritual. Como a viúva e os filhos chorassem lamentosamente, advertiu ela. Então a viúva ainda estava lá com os filhinhos chorando, e ele se aproximando para olhar. É uma cena complexa, né? Deploro os sentimentos negativos a que se recolhem os seus entes amados, despercebidos das realidades do espírito. Não se detenha, Dimas, nas lágrimas que derramam absorvidos em devastadora incompreensão. Este pranto e estas exclamações angustiosas não traduzem a verdade dos fatos. Você sabe agora, mais do que nunca, que a imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre na sinfonia imorredora da vida. Abstenha-se, pois, de responder, por enquanto, às arguições que sua mulher e seus filhos dirigem ao cadáver. Quando você estiver refeito, voltará a auxiliá-los, consagrando-lhes ainda e sempre inestimável amor. Olha, Dima, é fantástica a observação que ela faz assim, ó. Não se detenha, Dima, nas lágrimas que derramam, absorvidos em devastadora incompreensão. Este pranto deles, esse choro aí, essas exclamações angustiosas não traduzem a verdade do fato. Por quê? Porque ele está vivo. Ele está melhor do que estava. Não está mais com a enfermidade do corpo. Para que esse choro? Como se a pessoa tivesse acabado, se destruído. E ela pede para que se abstenha de responder. Dimas procurou conter-se ante a perturbação geral do ambiente doméstico e, vacilante, debruçou-se sobre o caixão, vertendo grossas lágrimas. Via-se-lhe o incrível esforço para manter serenidade naquela hora. Rente a ele, a esposa proferia frases de amargura, de intensa amargura. Todavia, em obediência às recomendações maternas, ele guardava discreta atitude de tristeza e enternecimento. Notei que Dimas sentia dificuldade para concatenar raciocínios, porque tentou em vão articular uma prece em voz alta. É o momento, é a perturbação, né, desse momento. Percebendo-lhe o intenso desejo de orar, aproximou-se Jerônimo de sensível irmão encarnado. Então, presente ao velório, tocou-lhe a fronte com a destra luminosa e o companheiro, declarando sentir-se inspirado, levantou-se e pediu permissão para pronunciar breve súplica, no que foi atendido e acompanhado por todos. Sob a influência do orientador espiritual, o companheiro orou sentidamente. Verifiquei que Dimas experimentava imensa consolação, graças ao gesto amigo de Jerônimo. Você vê a importância da oração, né? No momento do velório. Logo após, ante as exclamações dolorosas dos familiares, o ataúde foi cerrado, né, o caixão, iniciou-se, seria acompanhamento, o cortejo silencioso. Seguíamos ao fim do cortejo, em número superior a 20 entidades desencarnadas, inclusive o irmão recém-liberto. Então, além do cortejo encarnado, nós tínhamos mais 20 desencarnados. Exatamente. Abraçado à genitora, Dimas, em passos incertos e vagarosos, ouvia-lhe discretas exortações e sábios conselhos. Imagina, ele ainda acompanhou todo o funeral. Entre os muitos afeiçoados do ciclo carnal, reinava profundo constrangimento,
mas entre nós imperava a tranquilidade efetiva e espontânea. Prosseguíamos com as melhores notas de calma quando nos acercamos do Campo Santo. Vocês sabem o que é, né? Estranha surpresa empolgou-me de súbito. Nenhum dos meus companheiros, exceção de Dimas, que fazia visível esforço para sossegar, tadinho, a si mesmo, exteriorizou qualquer emoção diante do quadro que víamos. Mas não pude sofrer o espanto que me tomou o coração. As grades do cemitério estavam cheias de gente da esfera invisível, em gritaria ensurdecedora, verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico, apinhava-se à porta. Endereçavam ditérios, zombarias e piadas a longa fila de amigos do morto. O velório passando e os espíritos ali zombando. No entanto, ao perceberem a nossa presença, mostraram carantonhas de enfado, e um deles, mais decidido, depois de fitar-nos com desapontamento, gritou aos demais: Não adianta, é protegido. Voltei-me preocupado e indaguei do padre Hipólito o que significava tudo aquilo. O ex-sacerdote não se fez de rogada. Nossa função, acompanhando os despojos, esclareceu ele afavelmente, não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Destina-se também à sua defesa. Nos cemitérios costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes resíduos vitais. Vocês devem lembrar disso aqui. Os endemoniados gadarenos. Está em Mateus. Ao chegar ao outro lado, ao país dos gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados. Em outros está escrito 1, no de Mateus está 2. Saindo dos túmulos, eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles ficavam no cemitério, 2 encarnados, ou 1. E eis que puseram-se a gritar: Que queres de nós, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, havia uma manada de porcos que pastavam. Os demônios lhe imploravam, dizendo: Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. Jesus lhe disse: Ide. Eles, saindo, foram para os porcos, e logo toda a manada se precipitou no mar do alto de um precipício e pereceu nas águas. Os que o apacentavam, os porcos, fugiram e, dirigindo-se à cidade, contaram tudo o que aconteceu. Então nós vamos ver aqui a presença desses espíritos aonde? No cemitério. E agora nós entendemos por quê. Eles ficam ali como vampiros para sugar a vitalidade das vísceras de alguns cadáveres que ainda têm vitalidade e que não carregam essa proteção que o nosso irmão Dimas. Entendemos então essa citação de Jesus? Ante a minha estranheza, Hipólito considerou: Não é para admirar. O Evangelho, descrevendo o encontro de Jesus com endemoniados, refere-se a espíritos perturbados que habitam entre os sepulcros. Então aqui ele coloca no plural, é como se ele dissesse: Mateus está certo, os outros esqueceram, mas não era um não. Foram 2 que saíram daquele cemitério. Eram 2 endemoniados, né, que estavam no processo de subjugação. Então os espíritos falavam através dele. E Jesus sabia. Jesus é o médium de Deus. Quando ele olhava para nós, ele sabia exatamente quem éramos e quais eram as nossas companhias. Tem como enganar.
E aqui ele citou o evangelho que nós acabamos de ler. Reconhecendo-me a inexperiência no trato com a matéria religiosa, Hipólito continuou. Como você não ignora, as igrejas dogmáticas da crosta terrena possuem erradas noções acerca do diabo, mas, inegavelmente, os diabos existem. Somos nós mesmos, quando, desviados dos divinos desígnios, pervertemos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos. Ou seja, temos um capetinha dentro de nós. O diabo, ou seja, somos nós mesmos quando nós deixamos de seguir as leis que regem o universo. Oh, que paisagem repugnante! Exclamei surpreendido, interrompendo a instrutiva explanação. É verdade. Concordou o interlocutor. É quadro deveras ascoroso. Todavia, é reflexo do mundo, onde também nós nem sempre fomos leais filhos de Deus. Que ele ficou horrorizado de chegar no cemitério e ver aquele monte de espírito em torno, ali nas grades do cemitério, zombando. Imagina o que ele não falava. E o povo passando chorando. A observação me satisfez integralmente. Entramos. Logo após, ante meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver, no ataúde, lá no caixão, momentaneamente aberto antes da inumação. O povo não abre de novo lá, né? E com passes magnéticos longitudinais, extraiu, é Jerônimo que extrai, ele está lá no cemitério, ainda tem vitalidade no corpo do nosso irmão. O que ele faz? Extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-o em seguida na atmosfera comum, por meio de processo, diz ele, indescritível na linguagem humana. Então não tenta entender. A única coisa que a gente tem que entender é que ele tirou a vitalidade e devolveu. Nós sabemos que o fluido vital é retirado do FCU, do fluido cósmico universal. É uma transformação. Tudo que é de ordem da matéria é tirado do FCU. A única coisa que não é tirado do FCU é o espírito. Daí a trindade universal. Deus, espírito e matéria. Diferentes. Eu não posso dizer que Deus é espírito, eu não posso dizer que espírito é matéria. Porque é uma trindade. Deus, espírito e matéria. Quando eu falo em matéria, eu falo do FCU, que é a base, o fluido cósmico. E o pessoal diz, dizer universo é uma redundância. Mas que seja, é o fluido cósmico que realmente vive aí no universo. Então ele tira essa vitalidade e devolve, dispersando-a em seguida na atmosfera comum por meio de processos indescritíveis na linguagem humana, por inexistência de comparação analógica, para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem delas. Porque os espíritos desencarnados, inferiorizados, eles necessitam desse fluido vital para se sentirem vivos. Eles buscam também nos açougues, nos matadouros. Nós já estudamos isso aqui no Missionário da Luz. Aonde o sangue cai, o André disse que é repugnante a cena. E aqueles espíritos caem sobre o sangue e sugam. Isso em hospitais também. Ele está descrevendo cemitério, mas tem muitos lugares que a gente acha que é lindo, belo e maravilhoso, e tem um grupo de entidade lá que você tem horror. Mas prostíbulos, festas onde as intenções são... Você está entendendo? Ali existe realmente grupos de espíritos que é muito complexo, nós ainda, criaturas que oscilamos muito no estado emocional, entendeu? Estarmos em perfeito equilíbrio. Por exemplo, quando Jesus olhava, ele identificava. Mas quando Jesus olhava, o que acontecia? Ele sabia, ele identificava, ele percebia e se compadecia. Então é esse sentimento de compaixão que nos falta.
Completada a curiosa operação, tive minha atenção voltada para gemidos lancinantes, emitidos de zonas diversas daquela moradia respeitável, agora semelhante a vasto necrotério de almas. E aí vamos acompanhar um novo caso a outra semana, dessa entidade que está gritando sobre o próprio túmulo. E aí vamos ver o diálogo que o nosso irmão André Luiz vai retratar com ela. Haverá prantos e ranger de dentes. E as lições do amado mestre já vão para 2017 anos de cristianismo na Terra, e nós ainda... É por isso que nós temos horror à morte física, que inconscientemente nós lembramos das nossas passagens anteriores. Também é preciso que a gente tenha medo de morrer, medo da morte. Senão, se ninguém tivesse o medo da morte, o pavor da morte, qualquer besteirinha, neguinho, puf, deixa uma bala no ouvido. Não, mas, ok, olha só, o seu Levi está falando aqui que é importante ter o medo da morte, porque se a pessoa não tivesse o medo da morte, ela a qualquer momento cometeria o suicídio. Não é bem assim. Não é bem assim. O que a gente tem que entender? A pessoa que comete suicídio, ela tem pavor da morte. Só que ela tem uma crença: vai acabar tudo. O suicida, se ele não estiver no processo de perturbação, ele quer morrer para deixar de viver. Então ele não acredita que existe existência depois. Ele acha que vai acabar tudo, ele é um materialista. Para o espiritualista, que sabe que existe vida após a morte, se ele sabe que existe a vida após a morte, ele sabe que vai ter que prestar conta da vida que viveu. Então ele não vai adiantar. O que talvez aí ele de repente tente falar também é o instinto de conservação, que esse é necessário e é dado por Deus. Conservar a matéria, conservar. Por quê? Se eu estou na escola, se aqui é uma escola, é uma penitenciária, é um hospital, quanto mais tempo eu passar aqui, e se eu fizer disso um tempo útil, será muito bom. Por exemplo, às vezes está programado para a criatura ficar 60 anos, mas ela está cumprindo tão bem o seu dever, realizando de forma tão agradável, que vale a pena dar uma moratória. Olha, vamos aumentar um pouquinho, mais 10, 15 anos, porque a criatura está fazendo um trabalho bom e isso está fazendo com que ela evolua. Porque reencarnar é um processo extremamente trabalhoso. Às vezes a criatura tem 50 anos e ainda não despertou. Ainda não é um adulto, é uma criança grande. Tolo, cheio de vaidades. Imaturo. Inteiro, às vezes 60 anos, continua do mesmo jeito. Quando está para desencarnar, descobriu que é gente. Aí prepara uma nova encarnação, aí volta tudo de novo, infância, juventude, vida de adulto, e fica nessa roda há séculos. Foi bom, gente, o nosso estudo? Que bom, fico feliz. Divino amigo Jesus, as lições dessa noite nos mostra, apesar do tom que colocamos de gracejo, talvez, Senhor Jesus, para ficar um pouco mais leve, mas nós sabemos da dor que carrega em olhar teus irmãos menores se comportando ainda como seres tão primitivos, se alimentando como vampiros, podendo, Senhor Jesus, alçar voo e brilhar como tu brilhas. Assim somos nós, Jesus, renitentes ainda no charco dos prazeres mundanos, dificultando a nossa evolução espiritual.
para eles, Senhor Jesus, para esses nossos irmãos, que ainda se debatem no vale da ignorância, que possam receber a tua luz, o teu amparo, a tua assistência. E que todos nós aqui presentes, encarnados, possamos aprender as lições e praticá-las no nosso dia a dia. Porque tudo isso, Senhor, são avisos autênticos para que possamos viver em paz e viver contigo. Muito obrigado, amor de nossa vida, por esse momento de estudo e reflexão. Muito obrigado a todos os amigos espirituais que conosco trabalham, nos amparando e nos intuindo. E sempre, Jesus, é em teu nome que todos nós aqui nos reunimos. Dai-nos a tua paz, Senhor.